gente vai conversar um pouquinho sobre as 10 últimas frases de Jesus a caminho da cruz. Hoje nós comemoramos o Domingo de Ramos, né? Domingo que vem é a Páscoa. Então, nada mais propício a gente pensar nesse caminho da cruz. Jesus falou muitas coisas, mas eu selecionei 10 frases que eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho nelas. Então, essa palavra da cruz, né, em 1 Coríntios 1,18, diz que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E aí, Erlo, quando eu vejo você cantando, né, com esses pulmões a pleno vapor, nos abençoando com a sua música, eu falo, glória a Deus, né, por esse poder. Veja aí o Juquinha testemunhando, glória a Deus pelo poder. Vejo pessoas tristes que perderam entes queridos, mas firmes com o Senhor, isso também é poder de Deus. Então, eu queria que hoje nós pensássemos nisso, em Jesus a caminho da cruz. E é interessante, eu gostaria que você hoje pensasse no cenário mundial, mas vamos esquecer um pouquinho a pandemia. Vamos pensar num cenário mundial que já existia antes da pandemia, e com a pandemia ele se tornou mais forte ainda, mas que não é fruto da pandemia, já existia antes, um cenário mundial. É interessante que alguns especialistas, ao longo dos tempos, eles costumam nomear cenários mundiais, sejam eles filosóficos, sociais, econômicos, com nomes. Talvez numa tentativa de entender o que está acontecendo e o que pode ser feito. E aí tem uma palavra que se chama Tesseract. Essa palavra ela foi inventada, né, um neologismo, por eu vou colar aqui de vez em quando, viu, gente? Um autor americano, Shel Silverstein, nasceu em 1930 e faleceu em 99. Então, é recente, né, se a gente for pensar em termos de história. E ele criou essa palavra num momento muito duro da vida dele, que ele perdeu a esposa e a filha de uma maneira muito trágica. Então, ele, na tentativa de colocar a sua emoção de uma forma que pudesse ser entendida e conceituada, ele dá esse nome de Tesseract, que é o quê? É um período, é um momento que você é totalmente desconstruído, é um momento, é um parto, ele fala de parto histórico, é um caos, é um momento de uma brusca mudança para trazer uma nova organização, uma nova transformação. Ele usou esse nome e especialistas, né, da área da antropologia continuou usando esse nome, Tesseract, para conceituar momentos da história que nós passamos por um período de desconstrução, um movimento caótico, seja em qual área for, para trazer depois uma nova ordem de um novo sistema. É assim com o Renascimento, é assim com a abolição da escravatura, da Revolução Industrial, né, que, diante daquela desconstrução de paradigmas, a Revolução Industrial, as mulheres saíram para trabalhar, mudança nas relações familiares. Essa desconstrução é um Tesseract para que haja uma nova construção. Por que eu estou falando isso? Isso digo eu, viu, gente? Talvez estejamos, nesse momento, vivendo um Tesseract, né? Um monte de paradigmas, de coisas que nós nunca imaginamos. Eu trabalho na área da educação há muitos anos, nunca imaginei na minha vida que uma escola estaria fechada, né, presencialmente durante um ano. Não teríamos numa escola alunos. Nunca pensei nesse caos, né, que a gente vive no mundo inteiro. Ontem, uma nossa missionária que está lá na Rússia, falando que lá na Rússia 1% só quer vacinar. Então, o caos está no mundo inteiro. E talvez estejamos vivendo nesse momento Tesseract agora, uma desconstrução de um monte de coisas que a gente acreditava, que algumas pessoas falam do novo normal, mas para uma construção de uma nova ordem. Não sei qual, não é o tema da nossa mensagem, então eu vou deixar só para a gente pensar. Estamos vivendo Tesseract? Pode ser. Mas aí, nessa tentativa de conceituar o mundo, conceituar esse cenário, seja ele de ordem econômica, filosófica, emocional, religiosa, os homens, mais uma vez, tentam nomear. E aí, lá na década de 90, o exército americano ele traz esse conceito de VUCA, mundo VUCA.
Esse mundo VUCA é um mundo que é um acrônimo, né, que ele faz, cada letra significa uma coisa. Aqui nós passamos para o português, mas o significado de VUCA, mundo VUCA, é um mundo volátil, um mundo em que as coisas, as transformações, lembrando que o período que é criado esse conceito é o período da pós-Guerra Fria, em que a internet começa a crescer, a globalização, conceitos, sistemas caem. Então, essa questão volátil é isso, mudança muito rápida, as coisas mudam muito rápido. E torna essa mudança, talvez, um mundo incerto. Porque se muda tão rápido, hoje aquilo que é certo, aquilo que é real, pode ser que amanhã não seja. Então, é um mundo incerto. E, diante de tantas mudanças e tantas incertezas, é um mundo complexo e cheio de ambiguidades. Nos anos 90, era assim que o mundo era conceituado, o mundo VUCA. Mas, aí, agora, a partir de 2018, né, novos estudos, nós percebemos que o caminhar da humanidade, até por conta dessa volatilidade, dessa incerteza, complexidade, ambiguidade, nós estamos diante de um novo mundo, o mundo BANI, que em português seria FANI, por conta das letras, né? Mundo BANI. Hoje estamos nesse mundo, conceituado por esses especialistas aí de diversas áreas. Mas, enfim, qual é esse mundo BANI? É um mundo frágil, extremamente frágil. É um mundo, eu estou pegando aqui, vou pegar minha colinha, viu, gente? Que eu não esquecer aqui. É um mundo em que o sistema é frágil. O sistema econômico, monetário, até mesmo a questão da internet, nós não possuímos um sistema à prova de falhas. Um colapso é esperado toda hora. Eu fico pensando nesses momentos, aí, essa questão da internet, se tem um colapso, eu não sei como é que o mundo fica. Então, essa fragilidade do mundo em não ter mais aquela certeza, aquela coisa, talvez até por conta de tanta transformação, tem feito o mundo BANI. E essa fragilidade tem transformado o mundo também num mundo ansioso. Há uma ansiedade, né? Quando nós não temos controle de alguma coisa, nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos angustiados. É isso que é a ansiedade. E no mundo em que há fragilidade, que eu não posso confiar, eu me torno ansiosa. Eu me torno sem saber o que vai acontecer. Eu achei interessante uma frase do criador desse mundo BANI, a desinformação é a cristalização do que provoca ansiedade. Desinformação, mas espera aí, a gente está num mundo tão informatizado, um mundo cheio de informações, mas o excesso de informação nos transforma em pessoas desinformadas, porque entra na questão do não linear. O mundo não é mais aquele mundo linear em que tem causa e consequência, causa e efeito, eu faço, acontece. É um mundo não linear, que vários sistemas estão integrados. E aí nós não temos mais respostas. Nós temos as informações, mas somos desinformados, porque é um mundo incompreensível. Porque eu não tenho capacidade de análise suficiente para transformar aquele monte de informação que eu tenho em algo concreto, em algo de conhecimento. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o mundo BANI é esse mundo frágil, que a qualquer momento um colapso pode acontecer, é um mundo ansioso, que não consegue lidar com essa falta de controle, é um mundo não linear, em que nós não temos mais aquela tranquilidade do ação tomada, resultado alcançado, e é um mundo incompreensível, nós não conseguimos compreender. Vai, Márcia, mas você vai falar sobre Jesus na cruz, o que tem essa coisa mundo VUCA, mundo BANI? É porque é esse o mundo que nós estamos vivendo hoje. É um mundo que já vinha antes da pandemia. É um mundo que piorou com a pandemia e é um mundo que nós não sabemos como será pós-pandemia. E é nesse mundo que nós precisamos ser seguidores de Jesus. E o que é ser um seguidor de Jesus? É a atitude de cruz. Sabe, eu acho interessante, eu estava lendo, vou colar aqui, olha. No mundo de seguidores, o rádio
demorou 38 anos para conseguir 50 milhões de usuários. 38 anos. A televisão demorou 13 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A internet demorou 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Instagram demorou 6 meses. E o Pokémon demorou 22 dias. Eu acho que só isso já nos mostra como esse mundo está cada vez mais rápido. E rapidez não quer dizer que esteja bom. E aí, nesse mundo de tantos usuários, de tantos seguidores, quem você segue? A gente tem aí na internet, né? Eu sigo muitas pessoas na internet, sou seguida por alguns, mas quando a gente segue alguém, a gente curte aquilo que a pessoa... A gente só segue quem a gente curte. A gente imita, né? A gente fala, olha, eu quero fazer isso desse jeito, porque a gente acredita que aquela pessoa que a gente está seguindo, ela tem autoridade suficiente para me ensinar e para me fazer imitá-la. E a gente compartilha. Quantas vezes a gente não fala isso? Olha, uma receita dessa, deixa eu compartilhar com fulano. Olha que bacana essa mensagem, deixa eu compartilhar. E o que eu queria falar hoje com vocês é isso. A cruz, ser um seguidor de Jesus, é ter atitude. E aonde que a gente pode aprender a atitude de um seguidor de Jesus? Com Jesus, né? E nesse caminho da cruz, eu acho interessante que Jesus, eu gosto de pôr nome, né? A Rita sempre falava isso, né? Ela adora pôr os nomes nas coisas. Os 3 E's a caminho da cruz. Tem um momento em que Jesus se preocupa com o ensino. Ele precisa ensinar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que realmente é o reino, o que realmente vai acontecer, porque algo estrondoso vai acontecer, que ele sabe, mas os discípulos e os apóstolos, por mais que eles imaginassem, ouvissem, eles ainda não tinham entendido o que era a cruz para Jesus. E nós temos um segundo momento que é a entrega na cruz. E um terceiro que é a esperança na cruz. Então, eu queria que essa noite a gente pensasse nisso, né? Ensino, entrega e esperança na cruz. Mas o que é a cruz? Lá em Marcos 8:34, a gente não vai ler todos por conta do tempo, mas depois, se vocês quiserem, eu posso enviar esse estudo. Romanos 3:25, Filipenses 2:8, diz que a cruz é um local de sacrifício, de renúncia e obediência. Então, meu irmão, minha irmã, seguir Jesus não é uma vida sem problema, não é uma vida em que ele está nos servindo e fazendo tudo o que a gente quer. Seguir a Jesus, se você quer curtir, se você quer imitar, se você quer compartilhar Jesus, você precisa entender que seguir a Jesus é um lugar de sacrifício, de renúncia e obediência. No mundo bunny, no mundo frágil, no mundo ansioso, no mundo não linear e no mundo incompreensível. A cruz também é lugar de triunfo. Jesus triunfou e nós também vamos triunfar. E é interessante que a cruz é um lugar de morte penosa, né? Falo que o processo de sufocação lenta e dolorosa, combinação de vergonha, tortura, agonia e morte. Nós não podemos deixar que a mensagem da cruz se torne uma coisa. Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Não. Jesus morreu na cruz de uma forma penosa, vergonhosa. Suas vestes foram retiradas, suas vestes foram lançadas para serem vendidas, para serem sorteadas. Ele foi esbofeteado, ele foi machucado, ele foi humilhado, ele era Deus, o próprio Deus. Olha, se essas coisas não fazem o seu coração, nesse momento, falar, meu Deus, que amor é esse? Porque foi por mim que ele fez isso. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar em que você precisa obedecer. E é interessante que Jesus, ele começa com uma atitude, né? De ensinar. Ele precisava ensinar aquela, não mais a multidão, porque a multidão se dispersa, mas aqueles que realmente se comprometeram a largar tudo e tomar sua cruz e seguir. E aí eu vou para a primeira frase. João 14:27, ele fala, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Paz não depende da circunstância.
Paz não depende das coisas estarem tudo correndo como você pediu. Paz é uma atitude de entender que Jesus já nos deu a paz. Ele nos deu a paz. E aí, nós como seguidores de Jesus, nós precisamos dar a paz também para esse mundo. E é triste porque às vezes nós, cristãos, seguidores de Jesus, somos aqueles que mais não semeiam a paz. Porque talvez a gente não esteja com ela. Paz no seu coração e no coração do outro. Olha, só tem uma boa palavra de paz, só tem uma boa palavra para quem se alimenta dela. É interessante que um dia eu estava conversando com alguém sobre a alegria. Ah, mas como que alguém pode ficar alegre? Porque a alegria, ela é... Olha aqui, ó, isso aqui a igreja deu para os casais, né? Deu lá para o Vinde Repousai. A alegria é fruto do Espírito, da mesma forma que o domínio próprio, o amor, a mansidão, a amabilidade, fidelidade, paciência, paz e bondade fazem parte. Às vezes eu vejo nós, cristãos, tão preocupados com o domínio próprio, é o fruto do Espírito, eu preciso disso na minha vida, fidelidade. E quando chega a alegria, parece que a alegria é uma coisa que você fica rindo, meio negacionista, poliana, achando que o mundo é belo. Não. Alegria, paz, é uma atitude que nós podemos tomar diante do Senhor e acreditar que Ele já nos deu. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Quer um bom remédio para a sua vida? Busca a alegria, busca a paz do Senhor. Olha, meus irmãos, quando Jesus falou que Ele estava dando essa paz, o momento dele não estava muito bacana. Ele sabia o que viria. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o tipo de morte que ele teria. Ele sabia disso tudo. Mas ele tinha paz. Ele tinha paz. Porque ele sabia que Deus estaria com ele nisso. A segunda frase de Jesus, ainda ensinando os apóstolos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que bacana. Jesus nos ensina, olha, não vai ser fácil. Momento algum, olha o cristianismo do tudo fácil, vem que os seus problemas acabaram. Cuidado. O cristianismo verdadeiro, seguir Jesus, é um cristianismo realmente de renúncia e muitas vezes de dificuldades e aflições. Jesus ensinou, olha, vocês vão ter aflição. Mas, mais uma vez, olha a atitude positiva diante da aflição. Ele fala, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando você, diante de uma situação difícil, de uma dor, de um luto, de uma perda, uma situação financeira complicada, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está passando, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas, diante disso, eu posso ter uma atitude positiva, de fé, de ânimo, porque Jesus me ensinou que ele venceu o mundo. E se ele venceu, a vitória dele é minha também. Então, duas coisas importantes que Jesus nos ensinou. Vamos ter paz. E vamos entender que durante as aflições, nós podemos estar animados e podemos vencer o mundo, porque ele fez isso por nós. Amém, irmãos? E aí, chega a hora da entrega. Da entrega. Eu estava pesquisando o Dr. Google, né? E eu achei interessante, lá em Lucas 22, 41 a 46, é um versículo muito conhecido, quando Jesus está lá no Getsêmani, e é um momento, assim, da atitude, da decisão, da tomada de decisão. Foi lá que, na cruz, ele pensou, eu vou. E sabe, aquele momento que Jesus está orando, ele está em profundo sofrimento. Ele fica sozinho com o Pai. E a Bíblia fala que gotas de sangue começam a sair do seu suor. E aí, né, fui fazer a pesquisa no Dr. Google, isso chama hematidrose, tá certo, João Vitor? Não sei se a Isabela está aí, né, os médicos. Mas fala que fatores emocionais provocam o rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Tá entendendo, gente?
A cruz, a entrega de Jesus por nós na cruz, não foi algo que foi, estou indo para a cruz, não. É algo duro, algo difícil, sabe? Foi aquela coisa assim, Senhor, se for possível, passa de mim. Mas olha o que ele fala, lá em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ser um seguidor de Jesus, ser um imitador de Jesus, é a gente, mesmo diante de sofrimento, de suor, de sangue, a gente fala, Senhor, tá difícil, mas faz a sua vontade, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A sua vontade, ela é para mim. Olha, morte de cruz, morte difícil, morte dolorosa, humilhante. Jesus homem e Jesus Deus. O homem sofrendo, o homem suando sangue pelo que viria. E como Deus, sabendo aquilo que viria na sua total força e o significado do que viria. Então, cruz é lugar de entrega. É a vontade do Senhor, não a minha. E é interessante que nós podemos fazer isso. Não porque nós vamos nos levantar numa atitude e somos empoderados em nós mesmos, mas porque o mesmo Espírito Santo que agia em Jesus, que permitia que ele desse conta de obedecer ao Senhor, é o mesmo Espírito Santo que hoje habita em mim, em você, e tem esse poder para fazer com que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor. Esse ano eu vou fazer 40 anos que sigo a Jesus. Acho que eu me converti com um ano, né? Brincadeira. 40 anos que eu sigo a Jesus. E tive momentos que eu consegui entregar. Tive momentos que eu falei, Senhor, faça a sua vontade. Outros não consegui. Dancei, né? Mas entrega. 40 anos de entrega. E é isso que nós, seguidores de Jesus, precisamos aprender. Não se faça a minha vontade, Senhor, mas a tua. A tua vontade é perda? Me dá alegria, fruto do teu espírito. Me anima. A tua vontade é que eu não consiga? Estou falando aqui porque quando a vontade combina com a da gente, né, gente? Aí é pura alegria, né? Aleluia, glória a Deus. Falando quando a vontade é dura e que nem sempre é aquela que a gente quer também. Então a cruz é o lugar de entrega. A cruz é o lugar em que nós fomos libertos do pecado. Nós somos justificados do pecado. Nós conseguimos uma nova vida, nos tornamos uma nova criatura. E não há nova vida sem a entrega, sem a sua vontade, Senhor, não a minha. E aí, durante essa entrega, nós temos a crucificação. A atitude de Jesus foi lá no Getsemane. O choro, a dor, a angústia extrema. A atitude. Mas aí partimos para a ação. E é isso, sabe, que eu gostaria que você entendesse. A atitude tem que ser um posicionamento nosso diante da vida. Eu não consigo, eu não dou conta. Peça ajuda, veja o que pode fazer, seja criativo, precisamos ser inteligentes. E é porque é diante da atitude que nós partimos para a ação. Uma ação sem atitude, ela vai caindo, vai saindo ao longo do caminho. Sem uma convicção, ela se perde nas primeiras dores. Mas quando eu tomo uma atitude convicta, que não a minha vontade, mas a do Senhor, tudo faz diferença. Aí eu consigo partir para a cruz. E aí a outra frase que eu gostaria de dizer, naquele momento de extremo sofrimento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós estamos vivendo momentos de sofrimento. Alguns mais, outros menos, alguns com mais perdas, outros com menos perdas, no campo de entes queridos, né, morrendo, campo econômico, emocional. Todos nós estamos vivendo momentos de sofrimento, seja pela dor do outro, mas é um momento de sofrimento. E quando Jesus está aqui na crucificação, a caminho da cruz, é um momento de dor. E olha que bacana que ele consegue fazer nesse momento de dor. E se ele consegue, nós também conseguimos. Porque ele falou que
a gente ia poder fazer coisas maiores que ele. É interessante que muitas vezes a gente só pensa nisso nos milagres, né? Ah, Jesus ressuscitou, eu também posso, será? Ressuscitar? E Jesus obedeceu. E eu posso obedecer também. E a primeira frase, Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que é interessante? Jesus lá na cruz, ele não ficou perdendo tempo com ressentimentos, com culpando, sabe? Ah, quem é culpado, ressentido por fulano. Não, ele não gastou tempo dele. Ele liberou perdão. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Em Efésios 4:32 fala: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Olha, que vai um desabafo, às vezes me entristece ver o povo de Deus, igreja do Senhor, tão dividida, tão sem amor, sem misericórdia uns pelos outros, julgando, brigando por causas que não valem a pena, sabe? Por causas que só afastam. Marcelo usa uma palavra, uma frase que eu gosto muito, né? Maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Então, perdoar uns aos outros, ser benigno uns com os outros. Hoje está na moda a palavra cancelamento, né? Fulano cancelou fulano. Que coisa triste cancelar alguém. Jesus não cancelou ninguém. Ele sabia do que viria e mesmo assim ele perdoou. Ah, mas isso é muito difícil. É difícil, por isso que isso não vem de mim, vem do Espírito Santo que habita em mim. Então eu e você precisamos nesse momento aprender a perdoar, a não ficar culpando, não ficar trazendo angústia, tristeza para o nosso coração, mas encher o nosso coração de perdão. E a gente segue para a segunda frase, nesse momento da crucificação. João 19:26. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Gente, eu fico impressionada com Jesus na cruz, passando aquele perrengue. Ele olha Maria. Maria, que era a mãe dele aqui na terra. Aquela bênção de mulher que criou ele. E eu acredito que o coração dele deve ter se enchido de compaixão por aquela mulher. Ela já era provavelmente viúva, grande chance, né? Ser viúva. E a gente sabe que o primogênito, né, lá no povo judaico, ele, quando o pai morria, ele assumia a responsabilidade do cuidado com a viúva. E Jesus olha Maria e fala, isso digo eu, né? Poxa, eu não posso deixá-lo desguarnecida. João, vem cá. João era o apóstolo do amor, carinhoso. Jesus sabia que João ia dar um ombro para Maria. Jesus sabia que João ia cuidar da Maria. Porque diante de um sofrimento nosso, nós não podemos deixar de entender que continuamos sendo bênção na vida das pessoas para abençoá-las. E Jesus foi isso, ele foi cuidadoso. Já pensou nisso? Cruz rolando, pegando as suas vestes, socando, machucando, batendo, humilhando. Ele vê Maria e cuida da Maria. Então, uma coisa que nós podemos aprender com Jesus e curtir, imitar e compartilhar é que Jesus cuidava das pessoas. Ele continuou cumprindo as suas responsabilidades. A dor e o sofrimento não impediu que ele visse as dores alheias e fizesse alguma coisa por ele. Às vezes você está em sofrimento, está chateado, eu vou te dar assim, uma coisa muito legal. Liga para alguém, abençoa alguém, fala com alguém, cuida de alguém, porque parece que o nosso sofrimento vai diminuindo um pouquinho, porque a gente começa a compartilhar vida com as outras pessoas. Tiago 5:13-14 diz o seguinte: está alguém aflito entre vós? Ore. Tem alguém aflito? Ore. Pega o WhatsApp, pega o telefone, liga, ore pela pessoa. Às vezes você que está aflito, liga para a pessoa, porque ao orar por outra, a sua aflição parece que vai embora também. Uma coisa prática que estou te falando. Quem me conhece sabe que eu sou muito prática. Ore. Está alguém alegre? Cante louvores.
Não tem problema você cantar louvores, você se alegrar nesse período. Alegre com aqueles que se alegram. Ontem a nossa amiga queridíssima Débora Muniz casou. Nós assistimos a cerimônia. Gente, mas eu não me aguentava de tanta alegria. Quase desidratei de tanto que eu chorei, de tanta alegria por ela. Está alguém alegre? Alegre. A pior coisa que tem, alguém chega, nossa, que bacana. Nossa, bacana nada. Aí começa a desfiar aquele monte de coisa e aí suga a alegria do outro. Está alguém alegre? Alegre-se. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. Ah, o presbítero não estou conseguindo. Ore você. Ore você. Fala, irmão, está doente, está passando, vamos orar aqui. Então, meus irmãos, período de dor não é período para a gente se eximir do cuidado com a dor alheia. Jesus fez isso e nós também podemos fazer. Uma outra frase, lá em João 19, 28. Tenho sede. Aqui mostra a humanidade de Jesus. Jesus na cruz era homem e era Deus. E ele fala, tenho sede. Ele teve uma necessidade. E ele falou da sua necessidade. E agora eu quero te dizer que você também pode compartilhar a sua necessidade. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu não posso. O que eles vão pensar de mim se eu falar que eu estou assim triste, deprimido, sem dinheiro, chateado? Não. Claro que a Bíblia fala que tenha muitos amigos, mas é só abra o seu coração. Não é para você também colocar aí, né, para pessoas coisas que são muito suas e que pode vir a te complicar. Mas fale da sua necessidade. Apesar, né, de eu estar aqui falando que a gente pode fazer coisas boas no sofrimento, que a gente pode ter bom ânimo, alegria, há momentos em que nós temos necessidade, seja ela econômica, física, emocional. Dê o grito, compartilhe. Às vezes as pessoas não vão adivinhar. Não sofra sozinho, ligue para alguém, olha, eu estou sentindo isso. Fale das suas emoções, fale o que você está sentindo. Isso é muito importante. Lucas 6,38 é um versículo que eu gosto muito, Marcelo até me gozando a cara. Bem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, não só fale da sua necessidade, mas veja a necessidade do outro. Qual é a necessidade do outro? Às vezes é ligar e falar, olha, que saudade, deixa eu orar por você. Às vezes é para pagar aquela conta de luz daquela semana dele. Às vezes é para mostrar o quanto ele é amado, não sei. Mas dê, sabe? Mostre que você tem necessidade e entenda que os outros também têm as suas necessidades. Gente, isso é prática do Evangelho. Isso é ser seguidor de Jesus. Jesus não acordava no sábado, né, e falava, hoje eu sou Jesus, então eu vou ser maravilhoso. Jesus era maravilhoso, amável, poderoso todas as horas. E é assim que tem que ser a nossa vida, todo o tempo, como Jesus faria. E aí nós vamos para uma outra frase. Esse momento, né, a gente vê Jesus realmente na cruz, com aqueles dois ladrões, ele cheio das dores, né, angustiado, e começa aquela discussão entre eles. Ah, só você, não, como é que é? Eu fico pensando, Jesus, se eu for Jesus naquela cruz, a gente está pegando tal, vocês com essa discussão, e Jesus, ele vê, diante da sua dor, ele vê a dor do outro, ele tem misericórdia, e ele fala, Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Diante da sua dor, ele teve misericórdia e tempo para cuidar da dor do outro. O seu sofrimento pessoal não o impediu de fazer o que mais amava, perdoar e restaurar pessoas. A compaixão tem que nos levar a fazer algo. A compaixão tem que nos fazer a ser bênção na vida do outro. Então, mesmo neste cenário, né, mundial nosso, cenário
nós temos gente do mundo inteiro, literalmente, nós temos que entender que a misericórdia, a compaixão é algo que a gente precisa exercitar, mesmo nos momentos de dores pessoais. Ele fala, olha, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Eu gosto dessa tradução, entranhavelmente misericordiosos, porque me mostra assim que a misericórdia ela está entranhada dentro de mim, que é uma coisa tão dentro de mim que eu não consigo mais separar o que não é e o que é misericordioso. Então, Jesus na cruz, diante daqueles dois homens, aquele que falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus foi suficientemente compassivo e misericordioso para falar, você está comigo. Talvez as pessoas que estão ao seu lado estão precisando que você fale, olha, eu estou com você. Nós estamos juntos. Está difícil, mas a gente vai conseguir. Pense isso nas suas relações. Às vezes a gente fica tão perto no dia a dia que a gente não para pensar. Eu acho muito bonitinho, né, que minha mãe mora comigo. Às vezes eu fico até emocionada quando eu estou cuidando dela. Ela vem e fala, minha filha, muito obrigada. Já me deu um beijinho de pressa, assim, né, que eu falei que não estava podendo beijar. E meu encheu d'água, né? Encheu d'água, porque a gente está junto. A gente está aqui junto. E essa misericórdia, ela tem que estar nas nossas entranhas, para que a gente perceba quem está do nosso lado. E tenhamos uma palavra de salvação, de vida, de acolhimento. Menos julgamento e mais acolhimento. E Jesus continua na cruz. Jesus continua no sofrimento. Em Mateus 27, 46, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esse talvez seja o momento mais difícil, em que Jesus se fez pecado por nós. Não pecador, pecado. Ele se fez o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele se fez o próprio sacrifício. Não havia outro que pudesse estar ali. Naquele momento, na cruz, na entrega, a dívida que tinha no meu nome, no seu nome, ela foi paga. Eu gosto muito de saber disso. Não é por aquilo que eu sou, que eu faço, que eu produzo, mas por aquilo que naquele momento Jesus se tornou só. Mateus 1, 23 fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus ficou só, sabendo que ele era o sacrifício. E olha, nos momentos de sofrimento, tem momentos de solidão também. Tem momentos que a gente se sente só. Quem nunca? Quem nunca se sentiu, poxa, eu estou só. Poxa, diante de uma situação que você tem que resolver, eu estou só. Poxa, eu estou orando, parece que Deus não está me ouvindo. Eu estou só. Porque os momentos de sofrimento, eles trazem solidão. Mas o que eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus é o Deus Emanuel. Ele falou que estaria conosco todos os dias. E isso é um exercício de atitude. Os meus momentos de solidão, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Jesus é Deus Emanuel, ele está aqui comigo, então eu não estou só. Pratique isso na sua vida. Pratique entender que Jesus não é homem para mentir. E se ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, que o Espírito Santo dele habitaria em nós, é verdade. E naquele momento, ele se tornou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí nós vamos para a última frase na cruz. João 19, 30. Está consumado. Sabe o que significa isso? Lá na cruz, está consumado. O propósito para que eu vim aqui na Terra, o propósito que eu deixei todo o céu, toda a divindade, tudo aquilo que os anjos podiam me servir, tudo aquilo lindo e maravilhoso, e me tornei homem, e sofri humilhação, dores, está consumado.
Jesus morreu. Ele morreu. E quando ele morre, há trevas, o véu se rasga, acontece algo maravilhoso. Eu acho até, né, que eu me atrevo a dizer aqui que, quem sabe, não foi um tesaraque, uma nova ordem no mundo, uma nova ordem de vida, uma nova ordem de salvação. Jesus, o Filho de Deus, se entregou na cruz e morreu. Morreu por mim e por você. Nós estamos aqui, né, próximo da Páscoa. Pense nisso, que foi por amor. Foi por amor que Jesus fez isso. Ele não precisava, mas ele te amou e me amou tanto que ele sabia que a única maneira que nós tivéssemos esperança de uma vida eterna com ele era a cruz e a consumação. Mas glória a Deus que a morte não segura Jesus. Ele ressuscitou. E aí é o da esperança. Porque Jesus ressuscitou, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso viver nele. Porque ele vive, eu tenho uma eternidade que sofrimento nenhum vai me tirar. Uma eternidade que nada que eu faça ou deixe de fazer vai me tirar, porque quem me deu foi Jesus na cruz. E ele me deu uma posição de filha amada, filho amado do Senhor. E eu quero terminar, né, falando a respeito dessa paz, que foi a frase de Jesus, Lucas 23, 43. Desculpa. Foi a frase em Lucas 24, 36. Paz seja conosco. Paz seja conosco. Paz seja convosco. Paz seja comigo. Paz seja com você. Aquela paz que ele deu a caminho da cruz, que não é a paz que o mundo dá, é a dele. Ele volta agora ressurreto, falando: a paz que eu dei esteja com vocês. Olha, meus irmãos, são algumas frases que mostram um pouco da atitude de Jesus. Um pouco da atitude de Jesus diante do sofrimento. Ele foi bênção, ele teve palavras boas, ele teve compaixão, ele perdoou, ele ensinou. E aí eu queria que agora, né, como eu falei no começo, e daí? E daí? Que você tenha essa atitude. Eu posso seguir Jesus. Eu posso curtir Jesus. Eu posso imitar Jesus. E eu posso compartilhar Jesus através da minha atitude. Filipenses 4, 8, 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus por isso. Eu queria que agora você respondesse para você mesmo. E daí? Daí que eu preciso tomar uma atitude. Talvez ver menos notícia, ver menos internet. Daí eu preciso começar a ligar para algumas pessoas, orar por elas. Daí eu preciso ser mais misericordiosa, confiar. Daí eu preciso compartilhar as minhas necessidades com alguém. Daí eu preciso ser bênção na vida de quem está do meu lado também. Daí eu preciso tomar uma atitude de fé, de obediência e de entrega na cruz. Daí eu preciso usufruir da alegria que há no Espírito Santo, mesmo em dias maus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ser realmente seguidores de Jesus, seguidores que possam falar: olha, eu curto, eu imito, eu compartilho. Que nesse mundo bane de tanta fragilidade, de tanta ansiedade, de tanta não linearidade, de tanta incompreensão, nós podemos levar a mensagem da cruz. Jesus, que nos amou, que morreu e ressuscitou. Que Deus te abençoe e que você responda um daí para você de maneira daquilo que o Espírito Santo falou com você.
Obrigada, gente. Deus abençoe.